E aí galera, tudo bom com vocês? Aqui é a Bárbara, este é o canal das Garotas Entre Livros e hoje é dia de resenha. Nós vamos conversar sobre o livro A Noite Mais Sombria, da Diana Showalter. Então se você quiser conhecer um pouco sobre essa história, que é este livro, fica comigo, sejam muito bem-vindos. Bom, gente, o livro vai aparecer aqui do lado para vocês e eu vou dar algumas informações antes de nós começarmos a falar sobre o que está falando nesse enredo aí. Primeiro que ele foi publicado, ele foi escrito pela autora Diana Showalter. A editora que tem uma nova edição, ele primeiro foi publicado pela Harlequin Books e agora está vindo pelo selo da HarperCollins. Pelo selo da HarperCollins ele está com 320 páginas e foi publicado aqui no ano de 2016. Ele está ali no gênero fantasia e ele é indicado apenas para maiores de 18 anos, tá, gente? Ele não é para a galera mais novinha, não. Eu classifiquei esse livro como 3 estrelas. Ele é o primeiro livro de uma série de livros aí dos Senhores do Mundo Subterrâneo, que é uma série bem longa, bem extensa. Eu até pensei que eles eram Senhores do Submundo, não, mas é pela Harlequin estava classificada ali como Senhores do Mundo Subterrâneo. E o que vai acontecer? Qual é a história deste livro, Bárbara? Vou contar. A história é basicamente sobre alguns guerreiros. Eles sofreram uma maldição. Eles serviam aos deuses gregos e eles eram muito poderosos. Então, há uma revolta ali entre eles, dos guerreiros contra os deuses, né? E por conta da famosa caixa de Pandora. A caixa, ela era protegida por Pandora e era uma caixa que guardava vários tipos de demônios ali dentro, né? E o que acontece? O líder desses guerreiros, juntamente com eles vão e roubam a caixa e eles acabam libertando esses demônios. E como castigo, esses demônios não poderiam ficar ali livres, leves e soltos, né? Eles iam causar a destruição da humanidade. Os deuses gregos, eles colocam uma maldição. Cada um deles teria que ser guardião destes demônios que eles libertaram. Então eles são possuídos e passam a viver com esses demônios dentro deles, né? Eles então precisam conter esses demônios, fazer o trabalho que a caixa fazia. E nesse entreveiro aí de abrir a caixa de Pandora, a Pandora acaba morrendo. Ela é assassinada por um dos guerreiros. E passa-se anos, eles já estão ali vivendo essa vida, né, condenada, maldita mesmo. E passa-se anos até que chega o momento em que a história vai começar. Aí no primeiro livro a gente vai conhecer todos os guerreiros, mas a história vai se focar na história de amor do Maddox com a Ashley. Quem é o Maddox? Vou explicar o que cada um deles é. Nos próximos vídeos, conforme eu for lendo toda a série, eu vou falando um pouco sobre cada guerreiro. Mas vamos focar aqui no primeiro que abre toda a série, que é o da Noite Mais Sombria. O Maddox, ele é o guerreiro, o senhor, que ele abriga a violência, o demônio da violência. Então, ele tem ali dentro dele esse instinto violento muito forte. E qualquer coisa ele pode estourar. Não é só ele não, tá, gente? Ali entre os guerreiros, os senhores, eles são bem violentos. Bem violentos mesmo. E ele tem os motivos deles serem assim, né? Porque eles abrigam demônios. E o Maddox, ele abriga da violência. Então ele tem essa coisa, assim, muito violenta. Ele tá sempre tentando se conter. E é muito difícil. Ele conta com a ajuda dos amigos dele, que moram ali com ele. Numa cidade, lá em Budapeste, eles têm uma fortaleza. Não são todos os guerreiros que moram nessa fortaleza, mas praticamente metade deles escolheu morar nessa fortaleza que eles construíram para ficarem ali entre eles. Eles são seres imortais, então eles estão bem isolados, sabe? Para ninguém ficar em cima deles. Eles fazem o bem para as pessoas da cidade, mas eles procuram ficar isolados, ficar na deles, até porque eles precisam conter aqueles espíritos ruins que vivem dentro deles, né? E o Maddox está lá, vivendo a vida dele, com excesso de violência. Basicamente, gente, as pessoas ninguém ali pode falar um A assim para deixar que ele se estoura e a coisa degringola de vez. É terrível mesmo. É um negócio muito complicado.
E ele vive essa luta diária de tentar conter esse instinto violento dentro dele. Como se isso não fosse o suficiente, ruim o suficiente, foi o Maddox que matou a Pandora. Então, ele matou ela quando o demônio da violência entrou dentro dele, ele ficou surtado. E ele acabou matando a Pandora de uma forma muito violenta também. E como resultado, além de abrigar o demônio dentro dele, ele tinha uma outra maldição. Qual era a maldição? Toda noite ele iria morrer. Ele iria morrer da mesma forma como Pandora morreu. Então toda noite ele reencenava a cena, só que no lugar da Pandora estava ele. Então ele tinha ali 2 amigos que eles eram obrigados também, eles viviam essa maldição junto com ele, atrelados a essa maldição, e eles tinham que matar o Maddox toda noite. Aí toda noite, meia-noite, ele vinha aquele ímpeto da morte nele, e ele tinha que passar por essa situação muito delicada. Aí o que vai acontecer? Um belo dia, uma moça muito louca chega até começa a subir a colina onde está a fortaleza deles. Não tinha ninguém em casa, só ele e mais um outro. O outro não podia sair, eu esqueci o nome dele agora. O outro não podia, inclusive é o favorito da Michelle. Quando ela vê esse vídeo, ela vai ficar muito chateada porque eu esqueci o nome dele. Enfim, perdão aí. Ele não podia sair porque ele abrigava o demônio da doença. Então, ele basicamente, ao tocar em qualquer ser humano, ele espalhava uma epidemia horrorosa e um monte de gente morria. Aí, o que vai acontecer? Fica a cargo do Maddox descobrir o que estava acontecendo, porque eles tinham todo um sistema de segurança para impedir que pessoas entrassem lá na fortaleza deles. E o sistema de segurança começa a apitar porque tem uma moça muito louca subindo a colina. E o Maddox fica responsável por ver. E não é só ela que está subindo a colina, tem outras pessoas que estão acompanhando ela também, mas aí acompanhando entre aspas, né? Eles não estão com ela, mas estão aí. E quem é essa moça? É a Ashley. A Ashley nada mais é do que uma jovem que trabalha para um instituto de parapsicologia, se eu não me engano é esse o nome. E eles lá, eles acreditam em tudo, gente. Eles acreditam em seres sobrenaturais, em coisas sobrenaturais, eles acreditam. E eles vão atrás e para estudar, né? A Ashley acredita que essa é a principal função do instituto. Ir atrás desses seres e fenômenos extraordinários para estudar e ajudar e tal. E ela também não é uma pessoa que se encaixa ali no que conhecemos por normalidade. Por quê, Bárbara? A Ashley, ela ouve vozes. Ela chega num ambiente e ela consegue ouvir conversas que aconteceram naquele local. Não são espíritos, tá, gente? São pessoas que conversaram ali, falaram sobre determinado assunto, então perto dela o seu segredo não está bem guardado, tá? Você pode sussurrar uma coisa aqui dentro de um quarto, se ela entrasse ali, ela ia ouvir tudo que você falou, porque era este o poder que ela tinha. E o que vai acontecer? Ela descobre que ela vai para lá, para Budapeste, junto com os funcionários do instituto, e ela ouve as pessoas falando sobre esses seres que vivem lá na colina e que ninguém sabia muito bem o que eles eram. Ela fica curiosa e ela pensa, será que eles podem me ajudar? Se eles são anjos, como muitos alegam, será que eles podem me ajudar? E ela vai atrás dos caras, né? Subindo a colina acontece algo extraordinário. A Ashley, ela não tinha paz, ela não conseguia viver no silêncio desde nova, desde quando ela nasceu. Ela ouve essas conversas, então ela não sentia paz. E o que acontece? Na primeira vez que ela se aproxima do Maddox, porque ele vai atrás dela para saber o que ela está fazendo ali, é a primeira vez que ela não ouve mais nada. Então ela fica assim, surtada. Meu Deus, um momento de paz, eu não vou deixar esse cara sair da minha vida, né? E ela vai atrás dele. Ele prende ela porque ele tá desconfiado de que ela seja alguém inimiga, né? Um inimigo deles, mandada, enviada por um inimigo. E ele prende ela lá e ela não quer sair de perto dele justamente por conta daquilo que ele traz pra ela, que é o silêncio. E aí a história deles vai se desenrolar e eu não vou entrar em muitos detalhes aqui não, porque eu vou deixar para vocês descobrirem o que vai acontecer mais. Mas basicamente eles vão viver num dilema de desconfiança e atração. Eles vão viver assim uma atração muito forte desde o início, mas ele vai ficar assim desconfiado. Será que ela tá servindo ao inimigo? O
que será que essa garota veio fazer aqui de verdade? Que interesse ela tem? E ao mesmo tempo ela vai ficar desconfiada. Quem é esse cara? E ele não me parece ser muito bonzinho. E o que acontece com ele é muito estranho. Quem são essas pessoas que estão com ele aqui, né? Ela vai achar tudo muito esquisito e eles vão viver esse dilema aí basicamente no início do livro. E o restante você vai descobrir quando você ler. Vamos para a minha opinião. O que eu achei do livro? Eu achei a mitologia muito interessante. Você fica muito curioso para entender o que vai acontecer com cada um deles. E porque a gente tem de tudo nesse livro, né? A gente tem a doença, a gente tem a violência, a gente tem a ira, a gente tem a morte, a gente tem a luxúria, a gente tem de tudo. De tudo mesmo no livro. E a gente fica curioso para saber como é que eles vão lidar com essa situação. E vai ficar mais interessante ainda quando outros personagens relacionados à mitologia entram em cena. E tudo vai mudar ali de perspectiva entre eles. Alguns pedidos vão ser feitos, algumas exigências vão ser colocadas para esses guerreiros, para esses senhores fazerem. E eles vão começar a ir em busca de uma solução para a vida deles, para eles se desprenderem dessa maldição, né? Para eles acabarem com essa maldição. Então isso me moveu muito na leitura do livro. Na questão do romance, eu achei a Ashley muito, muito, muito chata. É uma protagonista enjoada, de verdade mesmo, gente. Aquela protagonista que pode ter muitos fãs dessa pessoa que eu vou comparar aqui, mas, gente, a Bella era chata. A Bella também era bem chatinha. E eu gosto muito de Crepúsculo, hein? Mas a Bella era chata. E a Ashley também é chata. Ela é bem enjoadinha. Não, a Ashley é pior, mas é complicado mesmo. Ela é muito inocente, mas não... Ela passa uma fachada de inocência, sabe? Mas pra mim não vendeu muito, não. E o livro, eles passam 90% do livro numa tensão sexual, assim, chata também. Você fica assim, oh meu Deus, não tem mais nada acontecendo entre esses dois, não. É chato mesmo. Essa parte da tensão sexual entre eles é muito, muito, muito pesada e não pesada no sentido negativo, entende? Mas, melhor dizendo, não é pesado, é exagerado. É exagerado. A autora pesou na mão nessa questão e eu achei que ficou desnecessário. Então, pra mim, eu achei o livro, nesse quesito, bem chatinho, bem fraquinho. Na questão mitológica foi o que me ganhou e me deixou curiosa para continuar a série. Então eu acredito que eu vou continuar a série para justamente descobrir como é que vai ser o andamento da situação aqui entre os guerreiros, entre os senhores e o que vai acontecer com eles. Ainda mais agora que todos estão juntos e eles sabem o que o inimigo está fazendo. Então tá ficando bem interessante nesse quesito. A coisa tá pegando fogo e tá ficando bem interessante. Eu tô querendo ler, eu vou começar a ler o segundo, já tá tudo no meu Kindle. Então eu vou começar a ler o segundo e em breve eu vou voltar aqui para contar para vocês. Mas é um livro que eu achei, é um livro bom, mas poderia ser muito melhor. Eu não sei como os próximos ficam, se vai continuar bom. Eu não sei se vocês já leram este livro. Se alguém aqui já tiver lido, a Raquel até perguntou lá no nosso Instagram quem já tinha lido esses livros. E praticamente ninguém tinha lido. Foi algo que me surpreendeu bastante. E justamente foi esse um dos motivos de eu ter trazido para cá essa resenha. Para vocês conhecerem e talvez se interessarem. Se vocês quiserem, começarem a ler também. Para a gente começar uma nova série aí e a gente ir comentando conforme a gente for lendo. Em breve eu vou ler o segundo livro. E quando eu lê-lo, eu vou trazer aqui e vou comentar com vocês. Aí a gente vai vendo, né, gente? Conforme a gente vai lendo uma série de livros, a gente vai dar uma chance para ela ou não. Esse primeiro livro é um livro bom. Eu espero sinceramente que as coisas evoluam e o segundo livro seja muito melhor, porque acontece muito disso. O livro de estreia pode até não ser tão bom. Tem livro de estreia que é muito bom, mas tem livro de estreia que não é tão bom assim. Mas a continuação fica muito boa e eu tô curiosa para saber o que vai acontecer. Bom, eu espero que essa resenha tenha trazido um pouco de curiosidade para você e que você leia, você queira conhecer um pouco sobre essa história. Me digam o que vocês acharam, comentem comigo aí, deixem um comentário aí e me digam a sua opinião e se você já leu esse livro ou não. Eu vou adorar conhecer e saber um pouquinho, tá bom? Bom, é isso por hoje. Em breve eu volto com muito mais para vocês. Lembrando que quem ainda não é inscrito,
se inscreve clicando no botãozinho vermelho e no sininho para ativar as notificações. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link da resenha, porque a resenha vai estar saindo simultaneamente com este vídeo, e vou deixar também o link de onde vocês podem comprar. Durante um bom tempo esse livro estava gratuito na Amazon, hein, gente? Então fica de olho, às vezes ele volta para gratuidade, então você pode colocar ali na sua lista de desejados, que se o livro sair como gratuito você pode comprar e adquirir. E é o e-book, eu nem sei se eles estão vendendo ainda o livro físico, mas tem lá o e-book para você adquirir tranquilamente, beleza? Bom, até breve, e não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais e acompanhar também a gente lá no blog. Vai lá no blog conhecer muitas das nossas resenhas. Eu aguardo todo mundo nos próximos dias quando sair vídeo novo aqui no canal, beleza? Tchau, tchau!